Estadual do Paraná, entrevistando Roselis Veloso Roderjan. Roselis, nós, como conhecidas de longa data, tivemos a sorte de nos encontrarmos hoje para batermos um papo face aos ouvintes da Rádio Estadual do Paraná. Eu gostaria de saber, Roselis, o caminho que você seguiu para chegar onde você está. Podemos começar do tempo da escola normal? Podemos. Eu queria tirar medicinas. Mas no fim, mamãe disse assim, você vai tirar a escola normal. Aí eu tirei a escola normal e 1 ano ou 2 depois, já comecei a lecionar na escola normal. Foi quando eu lecionei a tua turma, lembra? Exatamente. Você saiu da escola e eu estava no 2º ano e você passou a lecionar a nossa turma. E lecionando História da Música, uma cadeira que tinha sido criada pelo professor Erasmo Piloto, eu, naturalmente, para ensinar a história da música e ensinar música erudita para vocês, eu tinha que ter discos. Aí que imaginei fazer o Mundo Lindo, que foi aquela festa que nós realizamos lá no Concorde, mais tarde no Marabá, não é? E que você foi a estrela principal da festa. O astro, né? O astro. Talvez o primeiro travesti de Curitiba. E você lembra muito bem que nessa festa nós fizemos a apresentação verdadeiramente numa primeira tentativa assim dos grupos étnicos, só que não eram do Paraná, não é? Era uma viagem pelo mundo. Então havia uma porção de grupos étnicos cantando e dançando. Aliás, foi um trabalho relativamente fácil, porque quantos alunos nós tínhamos e quantas pessoas que nos informaram, né, sobre os hábitos europeus e tudo. Tínhamos isso aqui entre nós. E este foi o começo, foi no Instituto de Educação. Logo depois eu comecei a História da Música, lecionar a História da Música também na Escola de Música e Belas Artes. Já bem mais tarde, ao tempo em que meu filho estava entrando no 1º ano do ginásio, na Escola Militar, eu entrei no 1º ano, a Escola Militar, né? O Colégio Militar. Eu entrei no 1º ano da Faculdade de Filosofia fazendo curso de História. Nos formamos juntos, eu na faculdade, no curso de História. Foi muito bom esse curso de História, por causa de 2 contactos que eu estive lá com 2 queridos professores, o professor Loureiro Fernandes, que já faleceu, e o professor Brasil Pinheiro Machado. Um me pôs no caminho do folclore, o professor Loureiro Fernandes, e o outro no caminho da pesquisa histórica, o professor Brasil Pinheiro Machado. Você estava falando do professor Loureiro, eu estava me lembrando de uma época em que nós fretamos alguns vagões e fomos assistir a congada lá. O professor Loureiro suava e andava para um lado e para o outro, entusiasmado. E nós não éramos, imagina, eu era do curso de História Natural, não tinha nada com a história, né? Mas Salo, Aglael, Cecília, todo mundo assistindo a congada na Lapa por influência, por entusiasmo do professor Loureiro. E esse entusiasmo do professor Loureiro passou para a professora Cecília Westphalen, que ainda pertence à Comissão Paranaense de Folclore, que o professor Loureiro e uma porção de outros queridos estudiosos daqui do Paraná integraram, né? E ainda hoje ela é membro da Comissão Paranaense de Folclore e eu atualmente sou presidente dessa Comissão de Folclore. Rosa, a gente ouve muita gente dizer que o folclore paranaense é muito pobre. É verdade isso? Escute, depende da ideia que você faça do que seja folclore. Porque se você tem o folclore como uma coisa assim, feita de fatos diferentes, esquisitos, engraçadinhos ou primitivos, então nosso estado é pobre nisso. Mas eu não vejo folclore assim. Folclore é a manifestação de cultura popular. Então você é um portador de folclore na tua vida diária, no jeito de você arrumar a tua mesa, que você herdou da tua mãe, que herdou da sua avó, né? Que é uma herança, as várias heranças culturais que você teve. Então, isso tudo são fatos folclóricos. A tua linguagem, a linguagem do paranaense, a linguagem do caipira, não é? As nossas superstições, tudo isso são fatos folclóricos. Folclore não é só dança e canto, como todo mundo pensa. São todas as manifestações culturais, né, espontâneas do povo. Então, você veja, nós estamos rodeados de folclore. Rádio Estadual do Paraná, entrevistando a professora Roselis Veloso Roderjan.
Rose, você falou aí na linguagem do caipira e eu sei que você tem uma conotação muito interessante sobre a linguagem do caipira paranaense, paulista, mato-grossense do sul, se não me engano você falou, Minas. Você quer contar uma coisinha sobre isso? Pois foi um livro que eu tive o grande prazer de receber do professor Rocine Tavares de Lima, de São Paulo, da Associação Brasileira de Folclore Paulista, e ele, então, é o autor desses livros da Escola de Folclore de lá, e eu achei muito interessante, agora não sei assim o nome do autor, etc., mas é um estudo que estão fazendo sobre a linguagem caipira. Seria um complexo que eles chamam, se não me engano, de Paulistânia. Seria um complexo cultural que se formou no século XVII, e fins do século XVI, século XVII, com homens que foram os bandeirantes, né, e os mineradores, que desbravaram, bem dizer, partindo de São Paulo, de São Vicente, etc., desbravaram primeiro o nosso litoral, depois foram mais para o oeste, desbravando naquelas epopeias dos bandeirantes, e mais tarde na mineração. Então, ele diz assim, que o linguajar caipira dos nossos dias seria o linguajar daquele tempo dos bandeirantes da população em geral. Tanto que nos documentos de história do século XVII, você vê justamente aquela linguagem que hoje ainda o caipira fala, o modo dele falar, o jeito dele falar, né? A concordância das palavras, etc., as frases, além de ditos e de termos especiais. Então, seria a linguagem adotada pelo bandeirante naquele tempo. O caipira não fala errado, ele simplesmente fala como se falava naquele tempo, é uma herança cultural. E outra coisa, o próprio professor Davi Carneiro fala que o nosso caipira de hoje em dia, aqui do Paraná, ele tem a pronúncia muito parecida com o que veio do Minho, do Trás-os-Montes, de Portugal. Lá eles falam assim também, entende? Então, o complexo cultural seria Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, se eu não me engano. Esse é o complexo cultural que ainda hoje tem a língua caipira. Você veja que o gaúcho fala diferente, o baiano fala diferente, o nordestino fala diferente. E mesmo o catarinense fala diferente. E o catarinense, principalmente o florianopolitano, já fala com a pronúncia açoriana. Então é interessante a gente estudar a linguagem caipira, porque aí nós vamos nos aproximarmos das nossas raízes, das nossas origens. É por isso que a gente encontra, falando com eles, palavras como xiste, algibeira, que a gente não sabe de onde é que vem daqueles séculos atrás, né? Pois vem da linguagem cientista. São palavras que habitualmente a gente não usa e pensa que são palavras, assim, de alta cultura. Eu me lembrei disso, meu filho achou muito engraçado um caipira dizer xiste. Este menininho faz xiste, e ele achou muito engraçado. É que eles usam muito reminiscências da linguagem quinhentista e seiscentista, que ficou entre eles, entre os caipiras. Por exemplo, eu tive a ocasião de ver o nordestino, é belíssima a sinonímia deles, as palavras que eles usam, daquele português castiço que a gente só vê nos livros, nós aqui no Sul. E você não acha que também que no Sul já está sendo um pouco destruída pela influência da rádio e da televisão? O que essa linguagem, esse tipo de linguagem? Não, essa é a linguagem que não hoje em dia... está sofrendo assim, muita influência? Não, hoje em dia essa linguagem, é claro, tende a desaparecer. Hoje em dia ela é uma linguagem de gente atrasada, de caipira. E nós pensávamos que o caipira falava errado. Não, ele herdou assim a fala, né? Então, hoje em dia, ele tem que aprender a falar direito, etc. Isso é uma coisa que vai mudar, ele vai falar cada vez mais certo. Entende? O que eu acho horrível é nesses programas de televisão, eu podia citar até aqui em Curitiba alguns, pessoas fazendo programas caipira, que não são caipira, então inventam uma porção de termos que não existem na linguagem caipira, que, como você vê, tem uma origem erudita, e que são termos bobos que o caboclo não usa. Então tem uma porção de gente aqui fazendo televisão nesse sentido. Por isso que muitos programas caipira eu acho muito improdutivos. Rádio Estadual do Paraná, entrevistando a professora Roselise Veloso Roderjan. Rose, e na pesquisa histórica, independente da parte de folclore? Na pesquisa histórica eu comecei com a história da música no Paraná.
com o incentivo do professor Brasil Pinheiro Machado. Trabalhei no Conselho de Pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Depois trabalhei junto ao setor do Departamento de Educação, depois do Departamento de Cultura, e afinal de contas quem acabou publicando o meu primeiro trabalho, um trabalhozinho, uma monografia, uma contribuição para o estudo da história da música no Paraná, foi a saudosa Leonor Castellano, do Centro Feminino Paranaense de Cultura, né? Ela publicou o meu meio século de música no Paraná. Esse estudo eu meio que parei, entende? Depois fiz com a Grafipar de 1850 até 1968 a música no Paraná, principalmente em Curitiba, e depois parei porque comecei a me dedicar ao folclore. E atualmente, por causa de umas perguntas que me fizeram, umas insinuações que na hora eu não pude retrucar, mas me sentia assim muito quase desagravada, assim, uma ocasião, me dizendo assim: vocês aqui no Paraná são todos uns gringos, aqui não tem paranaense, é tudo gringo. Isso me disseram em Foz do Iguaçu, numa reunião onde havia do Rotary, onde havia 40 pessoas dos outros estados e 2 paranaenses, inclusive eu era um deles, né? E depois me disseram assim: tudo que vocês têm aqui de música, o linguajar, é todo vindo do Rio Grande. Vem do Rio Grande, é todo gaúcho. Aí eu fiquei pensando assim, hoje em dia eu fui estudar e sei que a cultura paranaense foi levada nos fins do século XVII e durante o século XVIII foi levada para o Rio Grande e Santa Catarina. Ao tempo que Paranaguá já tinha uma comunidade de mais de 150 anos, com famílias patriarcais, já com fazendas no primeiro Planalto, no segundo Planalto, já se iniciando a fase do tropeirismo, a abertura de caminhos. O Rio Grande do Sul era habitado por índios, né, e por platinos, não tinha povoações, não tinha nada. Santa Catarina se defendia lá com a sua Ilha do Desterro, seu São Francisco e Laguna, e lá longe a colônia do Sacramento. Então, quem foi que foi lá para baixo, além do paulista? Foi o paranaense, foi o Parnanguara e foi o paranaense do Planalto, chamado de curitibano. Mas em nenhum historiador, nem folclorista de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul é citado o paranaense como povoador. O paranaense que foi nas milícias, recrutado a duras penas aqui no Planalto, em Paranaguá, nos Planaltos do Paraná, para defender as investidas que os espanhóis faziam contra o Rio Grande, foi o paranaense que morreu lá. Não, eles dizem o paulista, só porque o Paraná pertencia a São Paulo, mas era um complexo diferente já de São Paulo. A cultura paranaense naquele tempo já era estruturada. Diferente. Então, o que eu digo? Hoje em dia eu posso dizer, não, foi a cultura paranaense que partiu daqui para o Rio Grande. Neste século que o Rio Grande subiu com sua cultura. Puxa, isso é uma coisa muito interessante que você está dizendo, Roseli. A gente nunca sentiu sobre isso. Porque a gente tinha a impressão que tinha vindo de lá. Não. Porque, inclusive, a gente comenta muito da origem do nosso barreado, que é açoriana, né? Ou não é açoriana? A origem do nosso barreado, eu já li o livro do Câmara Cascudo. O que eu pude ler do livro do Câmara Cascudo, que é a coisa mais completa que tem de comida no Brasil, e eu não vi o barreado, eu vi uma sopa muito parecida, um cozido, não sei como é que eles dão o nome, muito parecido no século XVI aqui no Brasil. Era aquele negócio de pôr uma porção de carnes lá dentro e depois barrear a panela. É esse o termo usado no século XVI. Já o Maynard de Araújo diz que era comida de tropeiro, que o tropeiro levava. E o Maynard de Araújo diz, o barreado, a comida paulista que o paranaense se apoderou dela. Agora, os nossos paranaenses, muito estiosos, afinal de contas, das suas origens, etc., etc., eles estão
tirando conclusões muito apressadas sobre essas coisas, porque agora é moda folclore, né? Então, folclore do litoral, o barreado, o fandango. Então começam a dar uma porção. Eu estou nessa agora, o barreado eu não peguei ainda essa briga, porque, meu Deus do céu, até você tem receita. Você sabe por que particularmente eu me interesso pelo barreado, umas 12 receitas de barreado que todas me dizem que é a original. Então esse está um pouco mais perigoso. Agora eu estou me afundando no estudo do fandango, né? Uhum. Então já consegui fazer uma monografia sobre o estudo do fandango, negando, conforme historiadores de Paranaguá disseram, que o fandango tem origem espanhola e foi ensinado aos índios, e dos índios os parananguaras aprenderam a dançar o fandango. Isto me parece, sim, uma coisa muito apressada, um estudo muito bairrista, porque a gente começa a ouvir falar em fandango, mesmo no século XVIII em Portugal, era dançado muito em Portugal. Logicamente teria vindo com os portugueses para o Brasil e para Paranaguá através do paulista. O nosso povoador, que povoou no século XVII e XVIII Paranaguá, não é? E o Paraná, e Paixão Cortes e Lessa, lá do Rio Grande do Sul, dizem que foi o Vicentino de São Paulo que no movimento das tropas para o sul levou o fandango sapateado com 2 violas acompanhando e a 2 vozes. Foi ele que levou para o sul. Lá no sul esse fandango se desenvolveu e depois, isso lá pelas meados de 1700, século XVIII, e que os açorianos trouxeram danças de roda, mais ou menos por esses meados também, e que isto fez o fandango originou o fandango lá do Rio Grande. Mas acontece que em 1878, mais ou menos, por aí, vieram os italianos, e os italianos com a acordeona deram o hábito de se dançar com a acordeona, ao som da acordeona, e o violão ficou de lado. E essa dança com 2 violões, sapateada, não é? Cantada a 2 vozes, que é muito comum em Portugal e foi muito comum no século XIX, etc., ainda é feita na sua pureza original no nosso litoral. É completamente do fandango do Rio Grande do Sul, que os autores rio-grandenses já concordaram que está todo adulterado. Então, para você ver uma pequena parte do meu estudo, que para estudar isso, parece incrível, estou estudando genealogia e povoamento do Paraná. Eu acredito mesmo. Eu acredito isso estudo para muitos você anos. Vai descobrir outras ideias para outras pesquisas, porque pesquisando uma coisa você vai encontrar outra, já deixa separado, não, depois que acabar isso, eu vou começar aquilo, depois que eu acabar aquilo, eu vou começar aquilo outro. E o encadeamento todo vai... Estou meio perdida porque estou ficando aflita. Já fui, por exemplo, vendo através do estudo da genealogia dessas primeiras famílias que povoaram Paranaguá, eu fui ver que foram as primeiras famílias que povoaram também os Planaltos, e que quando o Tax, por exemplo, chegou em Castro, já eram terras dos povoadores de Paranaguá que ele estava adquirindo, fazendas e tudo. Quer dizer, antes da formação de Castro, Ponta Grossa, tudo isso, os povoadores de Paranaguá já haviam subido a serra e já haviam feito pelo menos tinham requerido suas marias e feito fazendas lá. Não que eles talvez morassem lá, mas já tinham. E essa comunicação entre o litoral e o Planalto foi assim de uma dificuldade incrível, Rosa. Mas se fazia muito. Se fazia, não era assim tão, não é? Claro. As mulinhas subiam e desciam, o homem fazia. O difícil era levar as famílias, era levar gêneros, tudo isso. Agora, o homem fazia isso, não é? O índio fazia, o minerador fazia, o bandeirante fazia, os homens faziam, os tropeiros faziam essa comunicação. Rose, e esta, antes de eu perguntar, deixa eu dizer que é a Rádio Estadual do Paraná, entrevistando Roseli Veloso Roderjan. Existe no centro-oeste, se não me engano, umas ruínas de povoações, tipo dos 7 povos e missões. Não existe? Você sabe alguma coisa disso? Deve existir, né? Quem fez o estudo... Quem me falou nisso uma vez, até foi uma viagem que nós fizemos a Foz do Iguaçu,
dando um treinamento para professores, foi a professora Glória Villanova, que me perguntou se eu já tinha visitado, inclusive, essas ruínas, que seriam tão importantes quanto as de Sete Povos das Missões. Aqui no centro-oeste do Paraná, ali, acho que por perto de Laranjeiras, limite de Laranjeira com outro município lá, mais pro lado da Barranca do Paraná. O que eu sei de dizer... Nos sertões de Ivaí. É o seguinte, quando eu estava na faculdade, quem dava para nós uma matéria chamada Proto-História do Paraná era o professor Oldemar Blasi. Então ele tem trabalhos sobre o levantamento, o estudo que a universidade fez daquela região lá, daquelas antigas reduções, não é? Dos jesuítas aqui. E depois quem está continuando esse estudo é o professor Igor, também do Departamento de Antropologia. Aliás, agora não sei se é departamento, agora setor de Antropologia. Bom, pelo nome que não se perca, a função é que é importante. Então, e ele que continua, até eu soube que, felizmente, há tempos atrás, quando começou aquela sistemática lá, aquela problemática toda de Itaipu lá, né, eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, que pena, eles vão fazer tudo isso aí e vão esquecer a pesquisa que tem que ser feita ainda, né? Não só sobre as reduções jesuíticas, mas sobre os índios e tudo isso. E, recentemente, eu soube que o professor Igor conseguiu que dessem permissão à universidade para estudar lá. Tá? E estava fazendo o levantamento, logicamente fazendo o levantamento. Mas você compreende, isso existiu. Mas você sabe quantas e quantas matas foram postas abaixo para plantações em toda essa região? Então, eu não sei o que existe ainda. Não acredito que seja muito grande coisa, mas deve existir. Você falou aí uma palavrinha muito interessante, que está muito em moda agora, se falou no índio. E os nossos índios, os caingangues, que o professor Loureiro tanto amava e tanto falava, e como é que está a situação deles, Rose, você sabe? O que há deles? Quantos há, mais ou menos? Eu sei que tem o todo em Palmas, tem um todo em Clevelândia, e a gente vê as notícias no jornal, lê e tal. E qual é a verdadeira situação do índio no Paraná? Historicamente. Não sei. Politicamente, eu sei qual é. Historicamente. Eu não sei te dizer realmente, não vou dar, porque, claro, estão sabendo, né? Mas eu não pertenço ao serviço do índio, nem aí ao setor da universidade, nem nada, não sei como é que está isso. Agora, se você me perguntar no sentido cultural, o que eu acharia disso, eu nem sei se eu poderia falar sobre isso, mas o que eu sei é que você veja bem a população do Paraguai. Quem é o cidadão paraguaio dentro do Paraguai? O que ele é? É o índio, né? É o índio que forma a massa, né? Mas a classe dominante o cidadão paraguaio é o índio. É o índio. Aqui no Brasil o cidadão paraguaio brasileiro é o índio? E vou mais além para você, o índio aqui não é considerado cidadão brasileiro porque não tem direito à carteira de identidade. Então, eu não sei como é que está essa situação toda, mas eu acho que o único remédio seria a integração do índio à nossa sociedade. E você não acha que com isso iria se perder muito culturalmente? Sim, mas... E você acha que ele se sentiria feliz? Eu acho que mais infeliz que ele está não é possível. Ele tinha que ser integrado. Porque só para ficar bonitinho, para ver, quer dizer, não, no Paraná tem as reduções, vamos visitar lá, que bonitinho, que incrassado, que esquisito, que interessante. Não, como objeto turístico, você tem que ver aquilo, você tem que ver aquilo do ponto de vista humano, são seres que têm direito à evolução e a tudo isso. Não precisa que eles deixem suas tradições, tudo. Grandes tradições que eles têm, pois eles já são cristãos, não é? Que seria o pior impacto. O que eles estão querendo é as terras deles, que eles têm razão. Como eu vi, pelo menos o que eu vi em televisão, né? Eles têm direito porque foram terras que eles ganharam com o trabalho que eles fizeram. Rádio Estadual do Paraná, entrevistando a professora Roselis Veloso Roderjan. Rose, me diga aqui uma coisa, e o teatro, Rose?
Eu não posso deixar de falar em teatro, né? Mesmo estando falando com você que é uma pesquisadora de história, mas como eu sei que você gosta de teatro, que você já escreveu peças, não de teatro, mas musicais, já representou, porque eu não posso esquecer você representando o Odalisca, né? Procide, cantando e dançando, né? Fazendo papel de vedete. Então, eu quero perguntar era para você. Aluna da escola, Pois é, era aluna, mas não deixava de ser espetáculo, né? Não deixava, e espetáculo feito com muita consciência, porque a gente lutava demais e com uma boa fé incrível e tirava horas de descanso e ia para a escola fora do horário de aula, né? Vida, como nós vivemos, poxa. Não, o negócio é o seguinte, eu uma vez já falei para você que eu já, tudo por coincidências, evidentemente, né? Talvez solicitações. Eu já estive em televisão, já estive em jornalismo, ainda não, porque sou muito preguiçosa para escrever. Mas estou muito em contato com isso, pertenço às associações de jornalistas aí, a GEB, etc. E colaboro e tudo, mas não sou jornalista militante, né? Mas já com os pintores são os meus amigos, desde meus 13 anos de idade, no tempo do professor Viaro. Os músicos nem se fala, tanto música popular como música erudita. No folclore eu sou amiga lá dos fandangueiros e tudo isso. E até no rádio eu já tentei alguma coisa em rádio. Teatro eu nunca tentei nada. Eu admiro o teatro e tudo, mas eu nunca tentei nada, você sabe, Luciana. Coisa que tivesse música no meio, eu punha meu dedinho, né? Espetáculo musical, que tivesse dança, música, que tivesse folclore, eu punha meu dedinho. Mas teatro, eu respeito muito. E sabe, eu não conheço pouco e veja, me arvoro a ser crítica. Conhecendo pouco e nunca tendo feito teatro, né? É o seguinte, quando eu vou ver uma coisa e eu não esqueço de mim mesma, eu acho que a peça não é boa. Quer dizer, quando o negócio não me envolve, tá? É porque tem alguma coisa falhando. O negócio tem que me envolver, seja lá que modalidade for de teatro, tem que me envolver. Eu tenho que começar a sentir umas coisas novas, assim, por dentro. Quando eu começo a ver que alguém do lado está suspirando, ou que está passando a hora, que minhas costas estão doendo, é sinal que a peça não é boa. É só isso que eu entendo de teatro. E você acha que isso não é o bastante? Você acha que não é o envolvimento exatamente que quem está representando? Sabe o que? Eu fico chateada, porque eu penso, eu não entendo nada de teatro, mas aquilo ali eles podiam ter feito assim. Mas por que eles puseram aquela luz lá? E aquela pessoa, porque está tão insistentemente aparecendo lá em segundo plano, ela está tirando a nossa atenção do personagem principal. E esse diálogo, por que eles fizeram assim? E onde é que se viu por aquele traje lá, se aquele traje não é daquele século? Então eu começo a fazer tanta crítica, aquilo me perturba, sabe? E quem sou eu? Quem sou eu para começar com essa crítica, né? Não, eu acho que exatamente qualquer espectador é para começar essa crítica. Eu não acho que está bem no tempo de todo espectador começar essa crítica. Né? Não sei, né? Mas é isso aí. Agora, no que eu pudesse, assim, colaborar, você sabe, né, que eu ainda vou ver você representando. Ah, mas quem sabe o papel daquelas velhinhas, né? Que sai se até lá eu me resolvo. Muito adequada. Não, mas escute, papel formidável que tem essas artistas representados agora nas novelas, né? Como pessoas bem idosas. Eu acho notável aquele trabalho. Tanto homens como mulheres. Algumas com uma vitalidade espantosa, como a Elza Gomes e a Henriqueta Brieba, né? Nem diga, eu acho formidável. Mas se bem que você vê, por exemplo, a Henriqueta Brieba numa caixa de sombras, fazendo o papel de uma paralítica. Agora você vê, para elas fazerem hoje em dia este papel de velhinhas, elas tiveram uma vida inteira dedicada ao teatro, o negócio não é fácil, não. Não, eu acho que eu vou só ficar atrás dos bastidores e como espectadora. Muito bem. Rose, você quer dizer mais alguma coisa? É a Rádio Estadual do Paraná entrevistando Roselise Veloso Roderjan, professora da Escola de Belas Artes do Paraná. Música e Belas Artes. Música e Belas Artes do Paraná e ex-professora do Instituto de Educação. Eu queria dizer para vocês que
Agora com problemas já de netos e vendo os filhos e faz casa e vai ganhar nenê e é aumentado no seu ordenado, quer dizer, com problemas assim familiares mesmo, né, que a gente ainda está ali apoiando para cá e para lá, eu penso assim, ai meu Deus, me aposentei no Instituto, quero me aposentar nas Belas Artes para pegar e resolver esses problemas todos e seguir o meu caminho. E quando eu vejo assim, esses chamados como o de você, como o teu, como o do Baraúna, eu fico pensando, ai meu Deus, fico um pouco angustiada. Será esse o meu caminho? Será que você eu não sirvo para isso? Mas você não acha que você deve seguir o seu caminho e deixar que os teus filhos e teus netos sigam o caminho deles, Rose? Não queira resolver os problemas dele, resolva os nossos aqui. Foi só uma questão que eu me lembrei que eu estou envolvida nisso agora. Mas eu digo o seguinte, eu admiro muito o trabalho de vocês e estou apoiando vocês na forma que eu puder. Meus parabéns para vocês. Muito obrigada, Rose, e nosso microfone está sempre à sua disposição. Muito obrigada. Rádio Estadual do Paraná, entrevistando Roselise Veloso Roderjan.